Eu já vou começar pelo o tweet de Donald Trump que ele publicou acompanhado de um vídeo, meu caro amigo. E esse tweet foi feito ontem, já quase de madrugada, dizendo o seguinte. Deixa eu até colocar o vídeo aqui do Donald Trump. Sob minha direção, o Comando Sul dos Estados Unidos aplicou um ataque cinético, rápido e letal para executar com sucesso Ninho Guerreiro, o infame líder do Trem de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta. Antes de eu voltar ao cargo, Joe Biden abriu nossa fronteira sul para milhões de criminosos ilegais e permitiu que esse exército estrangeiro estuprasse, mutilasse e assassinasse cidadãos americanos com total impunidade. Durante minha campanha, prometi expulsar esses monstros do nosso país e levar justiça às famílias daqueles que eles massacraram, incluindo a preciosa Jocelyn Nungueri, de 12 anos, Laken Riley, de 22 anos, e inúmeras outras almas lindas. Com essa ação, as Forças Armadas dos Estados Unidos trouxeram retaliação para eles, suas famílias e seus entes queridos. No início da minha administração, cumpri minha promessa de designar o Trem de Aragua como uma organização terrorista estrangeira, deportar milhares de criminosos malignos e decretar guerra contra os cartéis, que há muito tempo travam guerra contra nossos cidadãos. Enquanto líderes fracos deixavam a América indefesa e na defensiva. Essa ação foi coordenada de perto com nossos amigos na Venezuela. Isso aqui, pessoal, tem um molho que nós vamos trazer para vocês, que aguardem. Com quem estamos trabalhando muito bem. Como resultado, os terroristas do Trem de Aragua não têm mais refúgio seguro na Venezuela ou em qualquer outro lugar. E sob minha liderança, encontraremos esses assassinos cruéis e chefões do tráfico a qualquer hora e em qualquer lugar. E os enviaremos para as profundezas do inferno, onde pertencem. Rapaz, Deus abençoe a América, presidente Donald J. Trump. Senhor Sepúlveda, temos muito que tratar de bastidores e o senhor tem diversas informações para a gente colocar aqui na mesa. Por favor, meu amigo, o microfone é todo seu. Olha, Paulo, eu vou fazer assim um rápido retrospecto para nós podermos entender aqui, acho eu, do que é que nós estamos falando. Bom, primeira coisa, eu queria lembrar que foi o Trem de Aragua e foi o Ninho Guerreiro, né, o mentor daquele assassinato e precedido de tortura feito no Chile de um militar que era um opositor ao regime do Maduro. Segundo eu ouvi hoje em fontes jornalísticas, o esquema de poder da Venezuela, através de Diosdado Cabello, teria pago $500 mil para matar o tenente Ojeda. E isso para ver o nível de que essa gente é capaz, dos crimes que essa gente é capaz. Bom, mas eu queria aqui fazer um retrospecto muito rápido sobre o que é que aconteceu na Venezuela até agora. Quando o Nicolás Maduro foi capturado na Venezuela por ter mandato de captura, de ser um foragido da justiça americana, causou muita espécie que o Donald Trump, presidente Donald Trump, anunciasse que a Delcy Rodrigues, que fazia parte do esquema de poder do próprio Maduro, iria comandar um governo interino que iria fazer uma transição da Venezuela
para, portanto, um regime corrupto, criminoso, assassino, etc., e ia fazer uma transição para a chamada democracia. Bom, eles começaram a entregar, esse interinato começou a entregar várias coisas, mas começou a enganar. E houve vários políticos da base do próprio Trump que diziam o seguinte, que eles estavam tentando enganar o presidente dos Estados Unidos. Por exemplo, eles diziam que iam soltar todos os presos políticos e não soltavam, não soltaram até agora. Continua a haver várias centenas de presos políticos. Eles diziam que iam fechar o helicoide, considerado o maior centro de tortura da América Latina. Parentes, já viram o Lula, que fala tanto contra a ditadura, falar contra o helicoide? Eu nunca vi. Bom, e assim houve outras coisas. Foi votada uma lei da anistia, depois essa lei foi toda distorcida pela própria Delcy, pelos governantes interinos da Venezuela, e eles começaram a aplicar de maneira estrábica essa lei da anistia e não concediam anistia a muita gente. Depois, a Delcy Rodrigues, pura e simplesmente, fez desaparecer a lei, disse que a lei já tinha cumprido o seu papel, já não valia mais. Bom, e eles continuavam a ter uma retórica anti-americana e uma retórica também de que Maduro estava injustamente preso nos Estados Unidos e tudo mais. O Paulo fez, e eu recomendo que todos vejam, o Paulo fez 3 programas sobre uma trama dentro do governo norte-americano, portanto, dentro do governo Trump, uma trama para poupar o Maduro e a Delcy Rodrigues. Uma trama que teve tantas coisas, entre as quais a Delcy Rodrigues oferecer para congressistas americanos republicanos uma mina de ouro para que eles, digamos assim, para que eles atendessem aos pedidos desse, aspas, governo venezuelano. Envolveu diplomatas, envolveu tudo isso. Ouçam esses programas do Paulo, porque ali fica claro que essa conspiração não era apenas para defender o Maduro junto ao presidente Trump, mas era também para aniquilar a ação do secretário de Estado, Marco Rubio. Claramente, desafetos do Marco Rubio fizeram isso. Dentro da atual administração Trump, né, senhor Sepúlveda? Dentro da atual administração Trump. A Ana falou que assistiu os 3 e vai reassistir, de tão bom que é. Muito bom, Ana. Bom, o que aconteceu? O Marco Rubio, há umas semanas atrás, disse o seguinte, deu a entender que ele estava farto desse jogo duplo do interinato venezuelano, em que muitos analistas diziam o seguinte, será que o governo americano não está percebendo que eles estão entregando algumas coisas, mas estão tentando permanecer no poder e não entregar o poder? Tanto é que eles designaram um diplomata para ir para os Estados Unidos, e esse diplomata, quando chegou aos Estados Unidos, perguntaram-lhe como era a questão dos presos políticos na Venezuela. Ele disse, não existem presos políticos na Venezuela. Só para verem isso aí. Bom, então Marco Rubio decidiu dar uma guinada nisso aí e dizer o seguinte, nós não podemos mais continuar a permitir esse jogo duplo. Esse jogo duplo se estendia a muita coisa.
Por exemplo, empresas de petróleo que foram convidadas para investir na Venezuela, todos os grandes magnatas do petróleo que estiveram em reunião com Trump disseram: nós não vamos investir porque não há segurança jurídica, esse governo é um governo corrupto, continua a propor coisas corruptas, nós não vamos investir. A mesma coisa com empresas que iam investir na recuperação do sistema elétrico da Venezuela, a mesma realidade. Então, Marco Rubio começou a tomar medidas, quem analisa a situação, começou a tomar medidas que, digamos, puseram essa trupe toda de sobreaviso. Eu não vou aqui estender, porque senão eu vou ficar horas aqui falando. A questão da Venezuela é bastante complexa, mas eu vou só dizer uma coisa muito, como é que eu diria isso? É uma coisa, se as pessoas tivessem prestado atenção, é uma coisa bombástica e sensacional. O comandante do Comando Sul dos Estados Unidos foi a Caracas com guardas militares, etc., andou para cima e para baixo, e isso já mostrou quem, no fundo, estava mandando na Venezuela. Ou seja, havia uma direção nova nessa questão do interinato. Mas houve uma coisa a mais do que isso. Delcy Rodrigues viaja, faz uma viagem internacional, e quando ela faz a viagem internacional, desce, eu ia dizer que desce de paraquedas, não foi de paraquedas, mas quase de paraquedas, de repente baixa na Venezuela o chamado Air Force 2, ou seja, o avião que não leva o presidente, mas leva altas autoridades dos Estados Unidos, e de improviso chega à Venezuela, chega a Caracas, e quem é que vinha dentro desse avião? O militar máximo do Pentágono, o general Kane, que aparece sempre junto com o Trump nas decisões, seja do Irã, seja da Venezuela, seja de Cuba. O general Kane, vejam bem, por isso é que eu digo... Ele é o braço direito e, em muitos aspectos, ele está ao lado do secretário da guerra, Pete Hegseth, né, senhor Sepúlveda? A gente pode colocar assim, que o braço burocrático executivo é o Pete Hegseth e o braço militar, quem tem o respeito das tropas, é o Dan Kane, né? Eu vou até colocar a foto dele aqui, senhor Sepúlveda, na tela. Bom, pois não, fique à vontade. O general Dan Kane baixa de improviso na Venezuela. E o que é que eu quero dizer de improviso? Ele não avisou a Delcy Rodrigues, ele não avisou as autoridades venezuelanas, e ele estava como Pedro por sua casa, como dizem os castelhanos, né? Ele entrou na Venezuela e se apresentou e estou aqui. Agora, vejam bem, isso não é normal. O chefe máximo do Pentágono não é o comandante do Comando Sul, é o homem máximo do Pentágono baixa na Venezuela. Senhor Sepúlveda, eu vou só pegar esse ponto do senhor e eu vou dar uma informação adicional para a gente entender a conjuntura do que está acontecendo, o timing, né, de tudo isso. Na quarta-feira, da mesma forma, sem aviso, sem nada, um Air Force 2 também, com toda a designação do governo americano, pousou na base de Guantánamo, em Cuba, e todo mundo ali estava esperando, né? Foi obviamente ali em cima da hora, o pessoal ficou sabendo que quem estava vindo era o secretário da guerra, o homem ladeado, ombro a ombro, na importância dentro do governo americano, do Dan Kane aqui, que é o secretário da guerra, o Pete Hegseth. Ele desceu, senhor Sepúlveda, não foi de terno, gravata, roupas formais, não. Ele desceu de shorts e camiseta para se exercitar, fazer exercícios físicos com os militares americanos.
E eu lembrei, senhor Sepúlveda, daquele ex-assessor financeiro do Putin que disse para o Biden: olha, você devia ter mandado os soldados tomar um cafezinho nas belas cafeterias, né, lá da Ucrânia, para evitar que essa invasão tivesse acontecido. Porque qual foi o recado também que o Pete Hegseth deu? Olha, eu acordei de manhã e quis colocar meus exercícios físicos em dia. Eu vim aqui em Cuba treinar com os meus militares. Isso é um recado muito sério, muito direto, né, meu amigo? Eu entro aqui e faço exercício físico a hora que eu quiser, né? Então, Exatamente. e o timing foi o mesmo. Isso não é à toa, tá, pessoal? É o que eu falo, são coisas que você só vai entender aqui no PH Vox, né, meu amigo? Pois não, senhor Sepúlveda, continue. Bem, qual era uma das exigências do governo americano, depois da captura do Maduro, qual era uma das exigências que tinha sido feito ao governo interino da Delcy Rodrigues? Que eles desmontassem os grupos armados que há atuando na Venezuela, no interior da Venezuela, que controlam tráfico de ouro, que controlam tráfico de pedras preciosas, que tornaram o chamado arco mineiro da Venezuela num faroeste de militares, de grupos armados, de grupos terroristas como o Trem da Arágua, etc. O que a Delcy Rodrigues fez? Nada. Todo esse aparato continuou a funcionar, continuou a haver tráfico de ouro, continuou a haver tráfico de pedras preciosas, continuou a haver tráfico de tanta coisa e, portanto, o governo interino estava... olha, Paulo, estava pondo aquele narizinho de palhaço no governo americano. Uhum, concordo. Bom, eu, como eu disse, eu não vou me estender demais, mas nós podíamos aqui mostrar muita coisa. Uma das coisas que foi feita é que quando os Estados Unidos exigiram uma mudança dentro dos quadros militares, a Delcy pegou tudo chavista, sancionado pelos Estados Unidos, para substituir os outros que também eram sancionados pelos Estados Unidos. Muito bem. O general Dan Kane chegou lá e sorrisos foi só na chegada. Porque o que é que ele exigiu? No dia seguinte, tinha havido uma convocatória, houve uma convocatória de militares, de chefes militares, de unidades de combate, etc. E o que é que os Estados Unidos exigiram? Vocês, das Forças Armadas venezuelanas, aí sob a direção de uma pessoa que está sancionada pelos Estados Unidos, vocês vão atacar as bases do Trem da Arágua e de outras unidades. Alguém está curioso para saber o que você está comendo, Paulo? Cubinhos de mussarela, pessoal. Tá bem. Porque eu não tive tempo de almoçar. Então estou aqui para não passar mal comendo cubinhos de mussarela e tomando Dr. Pepper, o melhor refrigerante do mundo. Tá certo. Ontem o pessoal viu o senhor Sepúlveda na live. No Maranhão, eles é o Guaraná dizem que é o Guaraná Jesus. Pois é, mas o melhor é o Dr. Pepper. E o pessoal viu o senhor Sepúlveda. Ontem o pessoal se divertiu, porque eu apareci para fazer a nossa live exclusiva de ontem trajando uma camiseta da Dr. Pepper, nas cores do refrigerante, grená aqui, ó, né, com logo gigantesco e falando: beba Dr. Pepper em inglês, o médico mandou. Tá, certo. Pois não, meu amigo, continue. Bem, e o Dan Kane, ele vai fazer uma pressão brutal sobre as Forças Armadas venezuelanas e exigir que eles façam, vejam bem, ele não vai falar com a Delcy Rodrigues. Ele vai exigir diretamente às Forças Armadas que façam uma operação, portanto, mostrando que quem manda na Venezuela, a outra administra a Venezuela, nessa nova fase do Rubio. Ela não apita muito. Bom,
Então, ele vai exigir isso e começam as notícias um pouco contraditórias de que o Arco Mineiro, onde havia tudo o que era gangue, bandido, terrorista, etc., estava sendo atacado. Bom, depois veio-se a saber que foram operações de inteligência dos Estados Unidos, operações de inteligência, foi uma operação comandada, articulada pelo Pentágono, mas que exigiu a esses líderes sancionados pelos Estados Unidos, para mim, eu não li isso em nenhum lugar, mas se você raciocinar 2 segundos, você vê o seguinte: você é sancionado pelos Estados Unidos. Ou você faz, ou você vai ter o mesmo destino do Maduro. Portanto, é ou sim ou sim. E realmente houve ataques. E o que é que aconteceu? O Ninho Guerreiro, o homem do Trem da Água, foi avisado. Tudo indica que pelo Diosdado Cabello foi avisado e tentou fugir. E então isso tudo foi no estado ali de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil. Ele tentou fugir, não sabe para onde ele tentou fugir. Há notícias que dizem que ele tentou fugir para o Brasil, há notícias que dizem que ele tentou fugir para a Colômbia, enfim. O que é fato é o seguinte: agora o presidente Trump mostra isso, que o Ninho Guerreiro, o chefe do Trem da Água, e vejam que o Trump, no post dele, fala daquelas meninas que foram mortas por gente do Trem da Água. Foram assassinatos assim brutais que houve nos Estados Unidos. Bom, mas o Ivan, há 2 dias atrás, deu uma notícia impressionante, que a BBC tinha noticiado que em 6 estados do Brasil já o Trem da Água funciona. Uhum. Portanto, nós temos um grupo terrorista atuando dentro de estados brasileiros. Pergunta: também são os nossos criminosos? Que conexões eles têm com o PCC, com o Comando Vermelho? E com outros grupos no Brasil? Bom, agora não sei se veem o seguinte: esse desmantelamento que os Estados Unidos querem fazer do Trem da Água na Venezuela, isso vai poder espirrar no Brasil. Não tem como fugir disso.